Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, o seu podcast quinzenal de histórias de espiritualidade, ocultismo e sobre a anotação sistemática dessas experiências por parte dos nossos convidados. E eu falo podcast quinzenal, mas com Páginas Abertas a gente já está entregando 3 episódios por mês. E se você quiser mais, você pode nos ajudar a bater a nossa próxima meta lá no Apoia-se. Assim, a gente vai ter episódio toda semana. Mais do que isso, nós já temos novos projetos em andamento, tudo sendo financiado pelos nossos queridíssimos apoiadores. Então, se você quiser nos ajudar a continuar a resistir e produzir essa joia da sabedoria ocultista, acesse o apoia.se/Diário Mágico e contribua conosco. Qualquer quantia é válida e você vai poder fazer parte do nosso grupo de apoiadores, vai poder votar nas nossas enquetes e participar da construção das nossas pautas, fazer as perguntas da live, tudo isso com antecedência. E vejam que o Páginas Abertas ele já é um resultado de uma das nossas metas do Apoia-se. Nossa próxima live acontece agora, no dia 3 de setembro, sempre na primeira sexta-feira do mês, às 8 horas da noite, no YouTube. O tema dessa próxima live será a dinâmica dos relacionamentos, amarrações, contratos sutis, chantagem emocional, vampirismo energético, enfim, todos estamos sujeitos a toda sorte de intenções de terceiros. Como será que você lida com o que é projetado para você? E será que você tem consciência do que você projeta nos outros? Se você tiver histórias para nos contar, envie pra gente um áudio no número DDD 31 97537 5123. Ou então você pode mandar história no nosso e-mail também, contato@diariomagico.com.br. Lembrando que Diário Mágico é sempre com CK. Nós queremos saber das suas experiências. Quem sabe elas não ilustrem as situações que nós vamos narrar na nossa próxima live. E agora sim, eu preciso falar do nosso convidado, o queridíssimo Vinícius Ferreira, que junto com a Lívia Andrade comanda a editora Penumbra, uma das maiores editoras de ocultismo do país. O Vinícius também é integrante do Magicando, nosso podcast vizinho aqui do lado, com o qual estamos sempre colaborando. E, além disso, ele é um cara super interessado e engajado na pesquisa e na prática de magia do caos. Mas isso eu vou deixar para que ele mesmo comente. E, então, vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. E aí, pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber aqui o queridíssimo Vinícius, senhor Penumbra, cara. Seja muito bem-vindo ao Diário Mágico, cara. Muito bom te receber aqui. Pô, Rodrigo, tô animado de estar aqui contigo. Passei um período de não participar de collabs, mas quando você me chamou eu falei, foda-se, eu vou. Pode crer. Que legal. É, cara, legal, desde que o início honra. da pandemia eu tô recusando um monte de convite, mas você é o cara, né, bicho? Porra, fico muito lisonjeado com essa participação aqui. E, poxa, super legal. Eu falei assim, cara, vou chamar o Vinícius porque, né, as ideias que a gente já trocou, eu sei que ele tem muita história, muito massa, muito maneiro, né? A gente escuta no Magicando, no Mundo Freak e tal e tudo, mas eu sei que tem um monte de história massa aí. Eu falei, às vezes ele vai ter umas coisas bacanas pra contar pra gente. E aí, cara, né, eu já citei, assim, os podcasts, mas eu queria, assim, que se porventura alguém que não te
conhece ainda, cara, que você se apresentasse por alto, falasse assim, né, como é que foi aí esse início na magia, esse interesse e tal. Quem que é Vinícius, cara? Conta pra gente um pouquinho. Cara, eu acho que é até meio pela saco falar isso, mas eu pratico alguma forma ou outra de magia desde criança. Porque quando Legal. eu tinha, sei lá, tipo, 8 anos de idade, eu já aprendi algumas técnicas de meditação por membros de família mesmo. Uau, tá. E passei até, inclusive, por uma iniciação formal, ainda como criança. É um negócio bizarro. Uau! É. Que demais! É assim, hoje em dia eu vejo que essa técnica é bem interessante, porém, todo o cenário que a circunda é de pilantragem, né? Que é a meditação transcendental. Não sei se você tá ligado qual Pode é. crer, já ouvi falar bastante, tá? Então, a Aham. técnica é muito boa e me ajuda muito até hoje. Tipo, até hoje, massa. boa parte do meu trabalho mágico é extremamente meditativo. Quando eu faço magia pra mim, eu dificilmente envolvo pirotecnia, saca? Sim. É sempre um altar muito clean, às vezes sem altar. Eu não fico pirando em elementos de vestuário e perfumes e óleos e incensos. Pra mim, a magia acontece boa parte dentro da minha cabeça e eu culpo a minha apresentação, a meditação em diversas formas ainda como criança. Sim, legal, tá? É, Aham. o jovem Vinícius lia pra caralho sobre magia dentro das fontes que eram possíveis se alcançar na década de 90, né? Tipo, Ah, os livrinhos que se encontrava na livraria e tal. É, e tem uma história meio ridícula, Rodrigo, que eu achava jamais passaria pela minha cabeça. Ah. Que estariam falando de ocultismo na internet. É óbvio Olha que não. só. Óbvio que não. Certo? Porque, cara, Aham. é secreto, né, bicho? Como assim? Aham. Então eu fui descobrir muito tarde que existia internet. Minha educação nesse tema foi basicamente através de livros e conversas com pessoas de carne e osso, saca? Que massa. Existia interesse familiar? Assim, você falou que alguém da sua família te iniciou na meditação Então, cara, transcendental? na minha família tem pessoas que praticam, inclusive até hoje, algumas técnicas de meditação, mas no lance da tradição esotérica ocidental, já nem tanto. Eu tive acesso ainda moleque a alguns livros de Blavatsky, Papi e tal, que Uau. eram do meu pai. Uhum. Mas isso nunca foi o que virou minha chavinha, sabe? Eu achei, que legal. Mas nunca fui a fundo, porque, cara, que apelo que isso tem pra um moleque de 14 anos, né? Sim. Não tem muito. Então... é uma filosofia um pouco mais profunda que difere dos interesses ali, né? Então, Então, por conta de família, eu tive acesso a esse material, mas ninguém me empurrou nesse caminho e não fui muito a fundo por conta disso. Esses interesses acabaram aparecendo mais tarde por pesquisa própria mesmo. Eu tive a sorte de ter, e isso eu devo à maçonaria, né? Eu nunca fui maçom, nunca tive parentes próximos maçons, mas eu tinha amigos com pais maçons e amigos demolei quando era moleque. E eu tinha acesso à biblioteca da maçonaria da cidade onde eu morava. Nossa, maravilhoso, Então, tá? algumas coisas eu consegui, algumas coisas que eu não tinha em casa, que eu não achava em livraria, eu consegui acessar por ali. Pô, um acervo foda, né? Sim, À sim. disposição. Uhum. Aham. Algumas coisas Legal. o pessoal torcia um pouco o nariz e tal, pra liberar pra um moleque que não tem relação nenhuma, mas acabei lendo algumas coisinhas ali. Que legal. E aí, isso foi um pontapé inicial, tipo, pra chegar numa magia um pouco mais formal, assim, de praticar sim, e tal. Sim. Tive contato, acho que todo mundo, né, cara, da nossa faixa etária, tive contato com pessoas que praticavam Wicca, quando era moleque também. Pode crer, legal, Mas isso tá? Aham. eu nunca consegui comprar a ideia. Porque as pessoas falam, beleza, chega aí, participa aí do encontro que a gente vai ter, vamos celebrar a roda do ano e tal, vamos fazer uma celebração do deus, da deusa. Tá, mas qual o objetivo? Não, mas vai ter celebração, roda do ano. E eu nunca consegui arrancar um objetivo palpável, tipo, ok, você vai juntar com uma galera, vai tomar um vinho ruim, e qual é, né? No fim das contas, qual o seu objetivo?
E Sim. me parecia muito mais religioso do que mágico. E por isso Tá. eu tive contato, li sobre Ainda Moleque, os livros que eu tive acesso, né? Que hoje em dia a maioria é autores brasileiros e autoras brasileiras e tal. Aham. Mas não peguei um Gardner pra ler quando era moleque, por exemplo. Né? Mas, Mas a nunca me Wicca não interessou. bateu tanto. Não Aham, bateu, aham. não bateu. Também tive contato com o Telemann. Aí, ainda moleque, também peguei a porcaria do livro da lei pra ler e não entendi nada. Eu falei, ok, isso é uma maluquice da cabeça de um doido, foda-se. Sim, E não dei sim, bola, não levei sim. adiante. Aham. E, cara, prática mesmo, foi começar com Magia do Caos, já depois de um tempo. Depois de conhecer o Libernu, que não existia em português, eu fui catar o inglês. Aham. E aí eu falei, ok, isso aqui tem coisa que dá pra fazer e ver se funciona. E eu não sei se é assim com todo mundo, mas com muitas pessoas que eu conheço, quando você faz os primeiros experimentos mágicos pra valer, Aham. é quase certo que essa merda vai funcionar, né? Sim, cara, sim. A famosa sorte de principiante se aplica demais à magia. Total, e eu acho que também tem uma coisa que o seu fator de censura, ele fica um pouco desabilitado porque você tá muito inebriado com aquilo dali, né? E eu lembro que quando eu testei, assim, meu primeiro sigilo, eu tava tão excitado de falar assim, cara, será que esse rolê é real mesmo? Será que, tipo assim, o que eu vi a minha vida inteira de fato existe? Que, tipo assim, não tinha muito espaço para as coisas darem erradas. Era uma coisa simples e direta e pontual, de um teste, de quase que um desafio ao universo, do tipo assim, ok, me prova que isso aqui é real, saca? E aí não tem como provar, né, Vinícius? Você desafia o universo vai te responder de alguma forma, né, mano? E toma essa, né? Toma Chupa essa. essa manga. Então, e aconteceu justamente isso, cara. As primeiras experiências que eu fiz deram certo, assim, no nível estratosférico, e você mira em objetivos inalcançáveis só porque você sabe que não vai dar certo e a porra dá certo, né? Aí você fala, cara, aí tem coisa, hein? Acho que eu vou mais a fundo. Aí é buraco negro, né? Aí você não consegue escapar depois. Foi daí que você foi pra tipo, grupos mais formais de trabalho e tal? Foi por essa entrada aí? Exatamente. Uhum. Depois que eu já tinha começado com esse trabalho, passou-se um tempo, uns anos, não sei dizer quantos. Uhum. E aí sim eu fui procurar me afiliar. Acabei entrando na IoT. Eu entrei na IoT, foi lá pra 2014, 2015, cara. Maravilha, tá. E de lá pra cá, isso tem norteado boa parte da minha prática. Tanto as coisas que a gente desenvolve em grupo, quanto ideias que você troca com pessoas que você conhece dentro da organização, né? E que te estimulam a perseguir um determinado caminho na sua prática pessoal. Sim. Nossa, maravilhoso, tá. E que faz toda a diferença ter, assim, um grupo estruturado. Nada contra a galera que pratica sozinho, mas, assim, é justamente nisso, né? De você entender que as pessoas, elas têm referências parecidas com as suas e que aí você consegue estabelecer um diálogo um pouco mais profundo, né? Pelo menos é a minha percepção, assim, né? Que legal. Cara, e você estando num grupo tão diverso assim, né? É muito legal que você tem contato com pessoas que... Talvez a ideia que se tenha é que de que todo mundo tem um pensamento muito similar, mas a real é que não. A real é que existem pessoas de vertentes muito diferentes ali, e Sim. com quem você não teria contato por outros caminhos. Então, por exemplo, você coloca no mesmo ambiente um satanista, uma pessoa que é de origem judaica, que segue a cabala judaica num nível hard, que você não vê a galera do ocultismo tradicional praticando, Sim. E gente que é do discordianismo loucão, e bota todo mundo Telemita junto e todo mundo troca ideia. Telemita, o pessoal da bruxaria tradicional, bota todo mundo num saquinho, sacode e sai uma mistura muito maluca. Legal, Então, o que brilha pra mim justamente não é as pessoas terem ideias similares, é justamente as pessoas terem ideias diferentes, saca?
Legal, muito bom. Eu tava pensando justamente sobre isso esses dias, de que o grande passo mágico na minha vida, a grande diferença na minha vida foi ter participado de um grupo, né? Eu não posso nem falar que é uma ordem iniciática, mas era uma escola iniciática. E era um grupo desses, assim, birutão, assim, biruta mesmo. Mas que era um grupo São os de melhores. galera que mexia. Mas de galera que mexia com energia e tal. E eu era um total, né? Como você falou mais cedo, né? Uma porta. E então eu não tinha muita percepção energética, assim, nenhuma. E foi essencial pra mim ver as pessoas reagindo a diversos estímulos diferentes e ver como cada pessoa tem uma forma de interpretação do universo, né, espiritual e energético, e como que algumas pessoas interpretam as coisas de forma mais literal e outras mais metafóricas e tudo. Aquilo dali me forneceu uma bagagem que eu não conseguiria obter se eu tivesse... Poderia ser as mesmas pessoas na vida real, mas que eu não tivesse contato com as práticas individuais delas, assim, sabe? Então, eu acho que o contraste de perspectivas e, sobretudo, de percepções e de sensibilidade alcança demais um nível didático que nos fornece uma série de insights que, às vezes, eles não são disponíveis quando a gente é um praticante solitário e tal. Eu penso muito assim. Justamente. Eu acho que o praticante solitário tem muito a perder, na real. Sim. Eu acho que ele totalmente pode desenvolver a prática dele demais num determinado sentido, né, num determinado lado que ele decida seguir, trilhar, mas não estar exposto às experiências do outro, seja lá quem for o outro, Sim. é uma deficiência, cara, eu acho, na formação mágica. Eu não digo necessariamente que todo mundo precise estar num grupo organizado desse, mas a troca de experiência com pessoas é muito importante. Eu acho que isso, né, isso não só no ocultismo, mas na vida, né, não é segredo para ninguém que as pessoas aprendem muito mais né, no colégio, quando está cercado de várias outras pessoas, do que num aprendizado solitário, não porque seja de qualidade diferente, mas porque aquela troca, ela envolve emoção e o aprendizado se dá por meio da emoção, né? Isso é muito importante, né? Exato. Foda, legal. Ô Vinícius, e aí, como é que surge a penumbra na sua vida, cara? Imagino que essa pergunta já tenha sido feita muitas vezes, mas acho que faz parte dessa trajetória aí dentro do ocultismo, né? Tipo assim, de alguma forma, mesmo que não seja um trabalho mágico formal, é um grande marco na vida de um magista abrir uma editora que é parâmetro de primeira qualidade no país que vive. E aí, como é que surge a penumbra nisso aí, cara? Cara... deixa eu ver como que eu organizo isso pra te falar. Bom, eu tinha passado por uma série de experiências interessantes num passado médio prazo, vamos dizer assim, tipo, nos últimos poucos anos antes da abertura da editora. Pra quem não sabe, eu sou engenheiro de formação. Eu tinha um trabalho que muita gente invejaria, eu acho. Tipo, um trabalho maneiro, numa empresa estável, ganhando um bom salário. Horários definidos, aquela coisa toda, né? E, tipo, acho que a maioria das pessoas não trocaria isso por uma grande incerteza de vou abrir uma editora de livro de macumba, sabe? Mas eu tinha recentemente tido contato com uma série de pessoas fora do Brasil, que fique bem claro, que viviam de magia, cara. As pessoas não tinham um trabalho formal. E eu posso falar que isso aqui não é segredo de nada. Eu fui num encontro internacional, fui justamente na Alemanha, mas não foi dessa vez que eu fui nos monumentos megalíticos. Eu fui na Alemanha, conheci um monte de gente que eu não conhecia, e quando as pessoas se apresentavam pra mim, oi, meu nome é fulano, tal, beleza, pô, que legal, de onde você é? Pessoas me perguntavam, em vez de perguntar com o que você trabalha, as pessoas me perguntavam, você trabalha? E eu nunca tinha caído a ficha pra mim de que trabalhar não é uma obrigação, saca? Uma obrigação, legal. Que demais, Porque assim, eu não posso dizer que eu tive uma infância sofrida e pobre pra caralho, mas eu não venho de berço de ouro também, saca?
Sim, sim, sim. Na minha casa sempre se teve que trabalhar pra caralho. Eu trabalho desde os 16 anos sem parar, saca? Uau. E nunca me ocorreu a possibilidade de que não trabalhar ou trabalhar menos fosse viável. Então a primeira coisa a primeira sementinha de que trabalhar num escritório de 9 às 6 não fosse o único caminho surgiu, acho que nesse encontro em que eu conheci pessoas que viviam de magia. Legal. E eu pensei, cara, eu gosto tanto disso, eu queria que isso fosse a minha vida. E isso ficou fermentando durante um tempo. Aham. Demais. Aí beleza, corta para o trabalho que era muito legal, começou a ficar chato. E na real é que eu não tava mais com aquilo no meu coração, sabe? Eu não sei se você ou seus ouvintes têm, ou se já tiveram essa experiência, né? Mas em algum ponto eu tive amor à camisa. Tipo, vestia a camisa da empresa, achava legal pra caralho, falava, porra, é isso. Era fã de marca, sabe? Imagina, sei lá, um cara que é fã da Apple e é chamado pra trabalhar na Apple. Essa pessoa fica totalmente besta, né? Esse foi mais ou menos o meu caso durante um tempo. Entendi. E eu fiquei muito, muito broxado depois de um tempo. Eu falei, cara, não quero mais fazer isso. E comecei a procurar opções de negócios pra abrir. Tinha opções muito nada a ver, tipo uma clínica holística, um aluguel de Harley Davidson. Pensei em coisas muito nada a ver. Caramba. E nesse meio tempo eu tinha comprado uns livros importados, né? Entre eles o livro lá do Kenneth Grant, O Renascer da Magia, que veio a ser o primeiro livro que a Penumbra publicou. Maravilhoso. E eu tava com esse livro, tava lendo, tal, comentei com uma pessoa na época que eu tava lendo esse livro, ele falou, pô, eu tenho a versão em português. Eu falei, ué, versão em português? Nunca vi. Ele falou, é Antigona, tal. Eu fui me informar e descobri que existia um Renascer da Magia, publicado pela Madras, em 97, se não me engano, e tava vendendo a R$700 no Mercado Livre. Caraca! Eu falei, cara, se tá vendendo a R$700 é porque tem gente pagando R$700, né? Sim. Aí, tipo, eu pensei, opa, aí talvez tenha uma oportunidade de negócio. Então juntou o fator de quero viver de magia com quero abrir um negócio e existe uma oportunidade de negócio no campo da magia. Legal. Então juntou esses três fatores aí e saiu uma Penumbra em versão trial, vamos dizer assim. Eu não larguei meu emprego no primeiro momento. Mas logo ficou insustentável. Eu não estava fazendo nenhuma coisa direito nem a outra. Eu falei, ok, tem uma escolha precisa ser feita. E aí eu larguei o outro trabalho e hoje eu vivo disso. Que legal, cara. Que legal. Ganho menos, trabalho mais, mas estou mais feliz. Sim, é isso. Eu tive uma experiência muito parecida com a sua, assim, de em algum momento também acreditar na empresa e tudo. Não ganhava bem, não era algo que assim, me trazia toda a satisfação do mundo, mas era algo assim que eu acreditava, que me entusiasmava e tudo. E eu passei por um processo bem similar, assim, de hoje viver de magia e né, assim, viver muito feliz e satisfeito. E é algo que é de fato mágico, né? Eu falo que é um marco, assim, faz parte da grande obra de alguma forma, porque eu tava pensando sobre isso, Vinícius. A minha visão de magia, ela tem uma perspectiva muito social, saca? Eu acredito que o fazer mágico, ele tem que contribuir para as pessoas ao redor. Mesmo que não seja contribuir para a sociedade, salvar o mundo, blá, 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 blá. O que você faz no mundo, ele tem que impactar as pessoas imediatamente ao seu redor de forma positiva. Né? E eu acho que, assim, lógico, tô falando do fazer magístico, mas eu acho que isso em qualquer nível, né? E a pessoa que ela pratica magia e ela torna a vida dela ou a vida dos outros ao redor dela mais miseráveis, alguma coisa não está sendo feita certo. Pode crer. Então, por isso que eu falo que a fundação de uma editora de ocultismo é um passo muito legal e é muito legal ouvir essa história da sua boca, cara. Muito obrigado aí por compartilhar. Então, cara, e eu devo dizer que essa não foi. Eu gostaria de contar uma história bonita aqui de que eu tinha a intenção de causar um impacto positivo na comunidade, mas não tinha. Eu tava pensando em mim. E depois eu vim a me ligar que, cara, isso que a gente tá fazendo é muito legal.
Muito E legal. hoje em dia eu vejo com muito mais relevância esse viés de a gente estar fazendo alguma coisa pela cultura mágica nacional, vamos dizer assim, né? Sim, Não só com a totalmente. editora, né? Mas você imagino É, que o ouvinte, pelo menos alguns deles, conheçam o Magicando, que é um trabalho que a gente faz Magicando. também de Sim. não é diretamente vinculado à penumbra, mas é um fruto de eu ter reconhecido que é importante ter alguma forma de ter contato com a comunidade. Uhum, uhum. Estimular a comunidade e passar um pouco da sua experiência para a comunidade, eu acho importante pra caramba. Isso é uma coisa que eu não tive quando eu tava lá no começo, e eu gostaria que tivesse alguém me pegando pela mãozinha, saca? Mas eu penso também, cara, que grandes ideias elas são muito mais pautadas naquilo que a gente quer fazer da vida do que naquilo que a gente quer oferecer pro mundo, saca? Uhum, Eu não consigo pensar em uma grande obra de tipo assim, eu vou fazer isso pelos outros porque os outros merecem, etc. Não, peraí. Isso tem que me tocar primeiro. Eu tenho que sentir o tesão da parada. Mesmo que o tesão seja o retorno financeiro, porra, beleza, saca? É igual esse próprio projeto que a gente tá gravando agora, o Diário Mágico. Né? O Diário Mágico ele surge da vontade de eu compartilhar histórias minhas e de escutar histórias de outras pessoas que eu gosto, que eu acho que são relevantes, que eu acho que tem coisa pra falar. Né? E a partir do momento que aquele projeto ele nos sacia e nos toca de uma forma íntima, ele vai tocar outras pessoas que estejam em ressonância conosco. Né? Eu acho que esse é o sucesso da Penumbra. Toca você, toca a Lívia, né? uhum. O pessoal do Magicando consegue conversar muito bem com a proposta editora, né? Os ouvintes e tal, e aí a gente forma, né, esse projeto que tem um respaldo social tão bacana. Isso é muito legal, cara. Sim, sim. Muito maneiro. Cara, Hoje em dia eu sou muito feliz de ter seguido esse caminho, sabe, Rodrigo? muito massa, muito massa. E com certeza tem muita gente que é muito grata, eu incluso, por ter inaugurado isso aí, porque eu acho que. Eu não sei se você sente isso, Vinícius, que às vezes alguns dos projetos que a gente bota pra frente, a gente abre espaço para que outras pessoas possam desenvolver projetos que às vezes eles vão ser, né, não vão ser tão abrangentes, mas eles vão ser mais específicos e que eles não poderiam existir se não houvesse a iniciativa que a gente começou. Né? Uhum, sim, sim. Mas provavelmente você deve ver muita coisa é, no sentido de que outras iniciativas de outras pessoas que elas só surgiram por causa da penumbra e tal, e isso é muito bacana, né, cara? Uhum, sim, sim, total. Tem bastante Bom, coisa rolando mas hoje em dia embora eu não me sinta diretamente responsável por nada, eu às vezes me pergunto se estaria acontecendo, principalmente no ramo editorial aqui no Brasil, né? Se a gente não tivesse feito a maluquice que a gente fez. de publicar os primeiros livros e pronto, né? Sim, sim, sim. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Bom, então vamos pro momento. Você separou umas histórias pra gente, Vinícius? Eu falo sempre pros convidados pra eles trazerem assim, umas experiências massas que já vivenciaram. Eu sei que você já passou por muita coisa aí. Queria ouvir de você o que você separou de acontecimentos ao longo dessa vida magística e espiritual sua. O que você tem aí pra gente, cara? Cara, olha, pra ser bem franco com você, acho que a maioria dos meus registros aqui, e eu devo dizer isso, que estou com uma pilha de caderninhos aqui do meu lado, Legal? porque eu sou maluco dos caderninhos, depois a gente vai falar de metodologia, eu falo de pra que serve tanto caderninho. Sensacional. Mas eu dei uma olhada aqui geral nele, na maioria deles não é absolutamente interessante para a maioria das pessoas, inclusive por conta do trabalho que eu faço, ser muito mais meditativo do que qualquer outra coisa, né? Então, o resultado da maioria das minhas experiências é muito mais uma série de percepções e sacadas que eu tenho sobre a realidade e sobre eu mesmo e sobre como eu posso me melhorar e, enfim, do que coisas fantásticas estilo bola de fogo, saca? Sim. Então, eu separei aqui algumas histórias, mas na real a maioria é extremamente desinteressante. Se fosse um livro, seria um livro chatíssimo.
Mas é aquele negócio, as nossas experiências elas parecem desinteressantes pra gente porque a gente tá acostumado com aquilo dali. Mas as pessoas que vêm de fora, isso gera uma série de insights, né? Seja de como perceber as próprias experiências internas, seja de como né, administrar esses insights. Eu acho que é super válido, né, esse tipo de história e de relato pra gente entender melhor da psique humana e da nossa experiência com magia. Eu acho que ao folhear os meus caderninhos aqui, em ordem cronológica, você vai percebendo que a loucura vai se instalando na cabeça da pessoa por conta da letra, da caligrafia mesmo, que vai mudando, sabe? Tá. Era tudo extremamente bonitinho, arrumadinho e cheirosinho no começo, e hoje em dia é uma loucura. Tem ideia? Os meus caderninhos não fecham mais, tem um monte de recorte. Você começa a enxergar relação com coisas malucas que você vê no seu dia a dia, e você pega um negócio e fotografa, imprime e cola, e tem recorte de Polaroid, e tem pedaço de papel de presente colado, e são formas e coisas malucas que você vê e que são associadas a alguma coisa que você fez no passado. E trabalhos que você faz e que, se você voltar no passado, você descobre que tem a ver com algum sonho que você teve. Quer dizer, isso era uma coisa que já estava lá fermentando no seu subconsciente faz um tempo, né? Então, são várias coisas que são bastante interessantes para quem estava lá, né? Mas eu não sei o quanto isso pode ser relevante para o ouvinte. Sim. Bom, brinde-nos com as suas experiências e a gente vai julgar. Bom, beleza. Deixa eu ver aqui. Você me dá um tempinho que eu vou pegar aqui caderninho. Se você quiser, eu até leio uns trechinhos. Claro. Bom, eu vou falar de um sonho que eu tive. Eu acho que eu posso ler esse sonho aqui inteiro. E você vai ver que o sonho é absolutamente ridículo, mas ele me empurrou numa direção de trabalho mágico. E o trabalho mágico teve consequências, e tudo isso está separado em partes diferentes, de caderninhos diferentes. Tá. Mas deixa eu achar aqui, só um minutinho. Eu anotei onde está. Beleza, lerei aqui um sonho. Sensacional, olha só, com cola do lado, que maravilhoso. Cola do lado. Vou ler aqui e fique bem claro para o ouvinte que a linguagem não é muito polida, porque eu anoto sonho quando eu acordo. Ainda estou meio dormindo. Então releve os erros de português e tudo mais. Vamos lá. Um daqueles sonhos que parecem filmes. Eu não tinha a minha aparência, eu parecia o Bruce Willis. Fazia parte de uma organização de sonhadores que tinha o poder de afetar a realidade com seus sonhos. A organização estava sempre recrutando novos talentos. O procedimento do sonho para afetar a realidade era ingerir uma química específica, colocar uma roupa de astronauta e entrar em uma câmara estranha, que parecia um equipamento industrial antigo e meio enferrujado. Já dentro do sonho, um segundo nível de Inception, a pessoa, seja lá quem faça a pessoa, tinha um saquinho, talvez de terra, que era sua fonte de poder e precisava ser protegido. Ela também tinha umas pecinhas douradas que podia e devia usar para sinalizar a posição do saquinho. Toda a organização, para o público, ela apresentava uma espécie... Toda a organização, para o público, se apresentava como uma espécie de guilda de culinária. Toda a estética girava em torno de gastronomia. Em certa ocasião, participei de um grande encontro dessa organização. Em sonho, todos os participantes foram voando em suas enormes frigideiras voadoras rumo a um destino comum e atracariam em suas bocas de fogão. Os fogões enormes estavam arrumados em uma formação quadrada, e eu tenho um desenhozinho aqui dessa formação. Da formação, em volta de uma espécie de ilha, que era claramente um cemitério. Tudo tinha uma estética que remetia a jogos de Nintendo 64. Caramba. No cemitério havia 2 grandes e truculentos esqueletos que estavam ali para servir o senhor do cemitério. Tenho certeza que era o senhor e não a senhora do cemitério. Se manifestava como uma cabeça em chamas enorme, não como um motoqueiro fantasma. Não me lembro dos detalhes da celebração, mas me senti privilegiado por ter participado.
esse foi o sonho. E eu falei, ok, se o senhor do cemitério se apresenta pra você num sonho, você não fica de boa com isso, né? Você tem que ir atrás dessa porra. Sim. E, então, rolou aí uns trabalhos com esse senhor. Foi o início de uma relação duradoura que se mantém até hoje. Mas o que eu achei legal de verdade foi que, e são aquelas coincidências que não podem passar batida, né? Assim que eu comecei a trabalhar com isso, e eu achei isso em outros caderninhos aqui, eu comecei a ver pela rua pássaros mortos. Um monte. Caraca. E eu comecei a tirar foto. Então tem um caderninho aqui que tem fotos de passarinhos caídos pelo chão. Olha E só. tipo, com qual frequência você tá andando pela rua e acha passarinho morto pelo chão? É muito raro pra raro. mim. Sim. E sei lá, você vê 3 em um dia, não é coincidência, né, cara? Caramba, tá. Era uma frequência alta mesmo. Sim. Tá. E aí depois isso foi diminuindo, essa Sim, frequência? foi diminuindo. Mas acho que ficou sinalizado que o contato deu certo, né? Totalmente. Mas, tipo assim, isso foi um contato. Foi um trabalho que você fez que ele foi um pouco mais prolongado? Tipo, por um período você foi vendo isso? Ou não? Ou foi uma coisa meio pontual de tipo assim, tive esse sonho, vou entrar em contato com essa inteligência Então, e. depois desse sonho, eu fiz um trabalho para me apresentar. Eu não achei isso. Porque justamente tudo separado. Mas eu me lembro que sim, fiz um contato para me apresentar. A apresentação rolou. Mas sabe, só apresentação, saca? Sem pedir favor, sem nenhuma demanda. E na sequência, tipo, semanas depois, começou esse negócio dos passarinhos. E essa é uma entidade que eu ainda estabeleço contato com qualquer coisa de necromancia que role. Que legal, tá. E aí quando você vê uma porta que ficou aberta pra sempre, saca? Alguma coisa ali pra você consultar. Hoje em dia eu não tenho ido muito pra rua, né? Então, sei lá como é que esse sinal apresentaria-se pra mim. Mas é isso, acho que ficou marcado aí uma âncora de significado, né? Pode crer. Pode crer, uma âncora de significado, total. Cara, mas como é que você interpretou isso, assim, tipo, é uma inteligência que se apresentou pra trocar ideia e aí beleza, tipo assim, vão lá ver o que pega e vão ver o que ela quer comigo, é tipo isso. Cara, que eu acho que você ter quando alguma inteligência desse tipo se apresenta pra você ou aparece de alguma outra forma e você tem a curiosidade de correr atrás, de estabelecer um contato mais profundo, eu acho que isso tem uma tendência a ser muito mais forte, vamos dizer assim, do que se você simplesmente tirar uma coisa da sua cabeça e falar vou inventar uma entidade X ou vou contactar a entidade X da mitologia Y, sabe? Sim, totalmente, claro. O meu trabalho é muito pautado também no lance do subconsciente e no lance dos sonhos, né? Então, eu faço registro separado de sonho e de trabalho mágico propriamente dito. E os dois são frequentemente interconectados. Em várias ocasiões no meu trabalho de sonho eu faço referência a alguma entrada no trabalho mágico e vice-versa, sabe? Olha só, que interessante, tá. Nesse caso em particular, eu fui meio besta e não fiz o link. Mas esse é um ponto que é meio que ponto comum aqui nos meus registros. Cara, mas é muito interessante como é que o sonho ele alimenta de fato uma parte da mente que ela está muito ativa durante o trabalho mágico, né? São muitos os autores que eles utilizam essa correlação para fazer um trabalho em comum, assim. Eu sou uma pessoa que eu não tenho tanta facilidade com sonhos, mais por displicência do que por tudo. Mas os poucos que eu tenho, às vezes, eles têm uma relevância muito interessante. Ao contrário, né, da minha senhora Raquel, que desde sempre muitos sonhos premonitórios e muito espaço assim, de conselhos mesmo e tudo. É um local onde eu presto mais atenção. Às vezes eu presto mais atenção nos sonhos dela do que nos meus, sabe? Porque você sabe quem que é médium de fato e quem que tá só operando o rolê, né? Então, isso é uma outra coisa que eu faço também, né? Como minha percepção é bem limitada, eu faço questão de registrar sonhos que as pessoas contem pra mim que tiveram comigo. Olha só,
ó, legal isso, hein? Quando alguém me manda por texto, tipo, uma mensagem no Telegram, sei lá, eu pego e imprimo do jeito que veio e plaque, colo no caderninho. Foda-se. Olha só, tá. E quando alguém me Nossa. conta pessoalmente ou manda um áudio, sei lá, eu vou lá e transcrevo da melhor forma que eu conseguir. Transcreve. Tá. Muito interessante. Como que você lê isso, Vinícius? O que que você entende disso, assim? De algum tipo de... É uma percepção da pessoa acerca de você? Ou de fato é você ali trabalhando num plano sutil? Ou como é que você lê essa visão do outro acerca de você? Cara, na minha opinião, na grande maioria dos casos, é apenas uma, vamos dizer assim, apenas uma coincidência. Tá. Mas em alguns casos mais raros tem o lance de que tem a ver o que a pessoa sonhou com alguma coisa que eu estou fazendo, e eu acho que sim, pode ser um reflexo de alguma manifestação sutil. Mas eu acho que, ali, né? sei lá, se eu tivesse que chutar, eu diria que 75% dos casos não tem nada a ver e só a pessoa pensou em mim em algum momento do dia e acabou sonhando. Compartilho dessa percepção, sim. Né, e às vezes é isso, né? O subconsciente das pessoas é tão amplo e tão complexo que a gente não consegue nem pensar da onde que vem, de onde que pode ter vindo essa influência, tá? Cara, na real é difícil a gente interpretar nosso próprio sonho, né? Interpretar o sonho dos outros é mais difícil ainda. Mas eu acho que não custa nada você ter um registro, porque você pode fazer vínculo com coisas que acontecem tempos depois ou que aconteceram tempos antes, né? Cara, isso é muito bacana. Né? Cara, folheando aqui os caderninhos, eu achei uma outra coisa que eu achei interessante, que tem a ver também com sonho e com trabalho mágico, que é uma coisa que eu não tinha percebido até hoje. Mas durante um tempo eu tentei fazer um servidor artificial, vamos dizer assim, Tá. que, vamos dizer que ele não deu tão certo quanto eu gostaria. E ter caderninhos e diários é importante também para você sacar que nem tudo que você faz dá certo, né? Maravilhoso. Senão você fica com aquela impressão clara de que as coisas, nossa, tudo que eu faço dá certo. Mas não, cara, olha com cuidadinho aí. Você faz muita coisa que não dá certo também, e tudo bem, né? Sim. Mas durante um tempo eu tentei fazer essa parada funcionar e não foi muito pra frente. E ok, cara, um belo momento eu simplesmente abandonei. Fiz aquele procedimento conhecido de tacar fogo na base material e foda-se, né? Vira a página. E pronto. E hoje, folheando aqui meus cadernos, eu achei um caderno velho de sonho em que... E eu achei esse caderno depois de ter folheado o caderno em que eu registrei o trabalho com essa entidade artificial. Mas o caderno de sonho tinha o mesmo sigilo ali. Eu falei, ué, como assim? E era tipo de uns 3 anos antes. Aí eu fui olhar com atenção um e outro, e eu fiz um depara, né? E a entidade que eu estava tentando criar era uma coisa muito mercurial, de agilidade e de leva e trás, né? Sim. E o desenho, o sigilo que estava registrado no meu sonho, não era um sigilo, era um mapa. Uou. E por acaso ele tinha exatamente a mesma forma do sigilo que eu criei. É fácil você dizer que, formas geométricas, óbvio que uma coisa vai ficar parecida com a outra, né? Existe um limite do quanto de formas complexas podem ser formadas juntando círculos e linhas retas, por exemplo. Mas a real é que os dois símbolos eram idênticos. Que demais. E, no mínimo, cara, isso era alguma coisa que estava fermentando no meu subconsciente e que não foi tocada pra frente do jeito certo. Aí eu fui ver, e essa entidade era uma entidade que eu estava tentando fazer com um aspecto mais mercurial e de carregar informação e de agilizar processos e tal. E esse mapa que eu desenhei era um mapa de uma cidade em que tudo era parado. Olha só. Tá. Tá aí, é pra ir. Por isso que não deu certo, né, cara? Se isso no meu subconsciente, expresso em sonho, simboliza uma coisa que não anda pra frente, não faz sentido eu tentar fazer o sentido oposto só porque sim, né? Então, e eu fiz essa relação hoje, eu não tinha me ligado disso. Olha só, tá. Mas aí depois, tipo assim, você conseguiu perceber que, tipo, de alguma forma, isso aí tinha se apresentado com
com alguma autonomia no sonho, ou quando apresentou no sonho você já pensou que era influência, né, dessa tentativa de Não, criar não, esse não. desenho? O sonho aconteceu uns 3 anos antes. Olha só, tá? Que incrível. Eu tinha esquecido completamente. Pode crer. Porque assim, Uau. quando eu termino um caderninho, Aham, e isso leva qualquer tempo, qualquer período entre 6 meses e 1 ano, aham. eu releio. Tá. Mas supondo que a entrada do caderninho tivesse, sei lá, no começo dele. Até eu terminar o caderninho passou-se 1 ano. Passou-se 1 ano, li, passou-se mais 2 anos, esqueci. Entendeu? Então é uma coisa que já não estava mais no meu consciente. E eu não tenho o hábito de ficar, a não ser que eu esteja procurando alguma coisa em particular, eu não tenho o hábito de ficar correndo atrás de cadernos muito antigos e procurando informação, sabe? Aham, aham. Cara, que legal, que legal, que legal. Vinícius, e assim, de experiências materiais, assim, eu lembro que uma vez você não chegou a contar o caso, não, mas você chegou a mencionar, assim, meio por alto, de que você tinha tido algumas experiências que elas botaram em xeque, assim, o ceticismo definitivo, né? Aquelas experiências que você fala assim, opa, pera aí, então, de fato, isso aqui é real, magia, acontece e tal. Você tem alguma coisa assim que você pensou nesse sentido pra contar com a gente? Não. Cara, minhas experiências mais palpáveis não estão registradas em diário nenhum, porque eu era muito moleque quando aconteceu. Mas eu participei ativamente com testemunhas de fenômenos poltergeist nervosos, assim. Caraca. De objetos pesados se movendo num lugar sem circulação de ar. Eita. Bem foda mesmo. Isso eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos. Nem estudava demais o assunto. Isso era dentro de casa? Não. Casa de... Não. Esse caso particular que eu tô contando aconteceu numa viagem que eu tava. Tava em Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Caramba. E rolou e tal. E nesse dia eu tava com um amigo meu, que também viu. A gente saiu correndo pra chamar um adulto responsável, né? O adulto responsável chegou, viu, pensou que a gente tava de sacanagem, tentou pegar o objeto pra segurar, o objeto jogou o cara longe. Então, nesse dia daí eu falei, ok, as coisas não são só aquilo que nossos olhos veem, né? E ficou muito claro pra mim, tipo, uma coisa que eu já tinha suspeita, mas que ficou muito evidente a partir daquele ponto. Eu acho que de manifestação física essa foi a mais gritante. Sim. Mas, alguma coisa foi feita em relação ao local ou ao objeto? Sim, cara, não, eu só fui embora e foda-se. Deixa aquilo lá pra quem puder dar jeito. Né? Não fui me interessar muito por isso, não. Mas depois disso, cara, o que eu vejo até com alguma regularidade é fenômenos tipo vidro quebrando e luz piscando. É uma coisa que acontece com frequência. Caramba, tá. Tipo, não faz 2 meses que aconteceu da última vez de um copo estourar na minha frente. Dentro de casa, tipo? Dentro de casa, no altar. Uau, tá, caramba. Sim, isso aí acontece com alguma frequência. Mais do que Uau. seria razoável. Entendi. Então, tipo, os fenômenos de tipo, a vela entortou para um lado, a cera derreteu para o outro, a fumaça do incenso fez isso aí eu nem dou bola. De verdade. Mas vidro estourando, luz piscando. Luz piscando é um negócio. Luz elétrica mesmo, saca? Sim. Às vezes o negócio é até a bateria e a luz pisca. Você fala, opa, aí tem. Eu gostaria muito de ter equipamento de medição pra verificar isso acontecendo, saca? Mas eu acho que já é indicativo o suficiente ver que uma parada que deveria ser uma luz constante dá umas baqueadas. Justamente em momentos críticos de algum trabalho e tal. Não dá pra dizer que tá tudo bem, né? Que é normal, que é esperado. Por exemplo, eu tô conversando aqui com você, tô com um iluminador de LED ligado aqui na bateria e tá bonitinho, não deu uma piscada. A gente tá falando, sei lá, 1 hora e não aconteceu nada, saca? É muito pouco razoável você supor que num trabalho de 20 minutos ele vai piscar só nos momentos importantes e é isso aí. Olha só, entendi. Outras coisas legais, cara. Isso eu tenho registrado, mas eu não fui correr atrás de te encontrar.
magia de clima. Isso é uma manifestação física muito palpável e muito real. Conta. Cara, você vai organizar alguma coisa a céu aberto, o céu tá nublado pra caralho, você fala, não quero que chova, e não chove, né? Santa Clara, É. bota o ovinho em cima do telhado. Pois é, ou não quero que chova durante o período de tal hora e tal hora. E tal hora e 5 minutos começa a chover, saca? Pode crer, legal. Cara, que incrível. Eu te fiz uma festa uma vez, Vinícius, né, na minha conturbada adolescência, eu tinha o hábito de dar festas em locais públicos. Então tem uma praça aqui em Belo Horizonte que é uma praça bem ampla, assim, e bem bonita e tal. Mas um dia tava muito nublado e tal, e eu tinha chamado meus amigos todos pra ir lá. E eu sabia, assim, que tinha chance de chover naquele dia. Então, na semana, eu já fui preparando as coisas pra fazer para fazer uma intervenção ali. E aí foi muito interessante, assim, porque o dia anterior estava marcado como se não fosse chover, e no dia, de fato, estava marcado como se fosse chover muito. E parece que a tempestade ela se antecipou demais, e o dia marcado em si ficou totalmente aberto, o sol. Eu tinha levado lona pra criar um abrigo pra galera dentro da praça, e aí a gente acabou usando a lona de esquibunda, porque fez tanto sol, saca, que a gente, na verdade, a gente criou foi um toboágua no meio da praça. Nossa, tal. que foda. Foi super massa. Mas que legal, magia climática é uma coisa que me interessa muito. Eu lembro de um relato do Paulo Coelho, cara. Nem sei onde que eu Sim, vi eu isso. acho que se bobear eu lembro do mesmo que você. Dele falando de abrir nuvens por Sim, meio sim, de... sim. Cara, isso é muito doido, né? Uhum. E tem um relato clássico do Sper também, né? Do Sper do sigilo? É. Né? Como é de fazer chover? De Como fazer é que chover, é? Aham. Ele tava andando com um cara, ceticão, pra um parque, Aham. sei lá. Aham. E o cara falou, pô, tu é magão mesmo, né? Tu é foda, né? Eu falei, às vezes, né? Aquela humildade. Aham. Aí o cara falou, duvido que tu faz chover. Ele, peraí. 5 minutos depois, tava lá, os dois correndo ensopado pra dentro de casa. Caraca. Eu não lembro onde eu li essa história, pra ser sincero, mas é uma história bem documentada. Sim, eu já vi essa história também, e eu acho ela muito, muito interessante, e tudo na base do sigilo e da operação. Sim. Né, Eu acho que nesse mental, caso em né? particular teve um lance que ele fez um sigilo tipo, pegou um envelope, abriu o envelope pra usar como papel de rascunho, desenhou uma parada ali, ficou olhando e já era, sabe? Acho que foi isso. Sim. Ou eu tô confundindo duas histórias, mas essencialmente a moral da história o cara usou um sigilo pra fazer chover num dia claro e aconteceu. E choveu em cima dele do cara. Do caralho. Ô, Vinícius, e tem mais alguma história antes da gente passar pra parte prática, de fato, do Diário Mágico, pra discussão? Cara, tem uma coisa aqui que eu achei que pode ser interessante ou não, mas tem a ver com a natureza multimídia dos meus caderninhos, né? Eu sou o louco dos caderninhos, tem um monte de caderninho tudo de papel. Legal. Mas como que eu faço pra unir outras mídias a isso, né? Sim. Então, eu tenho aqui um registro das minhas primeiras experiências com alguma forma de tecnomagia. E eu escrevi um programinha para tentar gerar números aleatórios. Tentar não, né? Para gerar números aleatórios. Para a galera mais técnica que estiver ouvindo, o Raspberry Pi, aquele computadorzinho tamanho de um cartão de crédito, ele tem um gerador de aleatoriedade real dentro dele. Olha. A maioria das aleatoriedades geradas por software são baseadas em algoritmo, né? Então é uma falsa aleatoriedade. É um número que parece aleatório. Para todos os efeitos práticos ele é de fato aleatório, mas na verdade ele é pré-determinado. O Raspberry Pi eu vim a descobrir que ele tem, na verdade, um chipzinho dentro dele que pega, se não me engano, diferenças no magnetismo que está rolando na atmosfera, uma coisa assim. Caraca! E gera um número verdadeiramente aleatório que não seja pré-baseado em software. Então eu escrevi um programinha para gerar uma quantidade enorme desses números, né? Tipo, não era 1 milhão, mas era tipo 10 mil números aleatórios de 0 a 10, por exemplo. E
o que o softwarezinho que eu escrevi fazia era justamente isso. Ele gerava os números e tabulava para você. Deu tanto do número tal, tanto do número tal, tanto do número tal. Se você faz 10 mil números aleatórios e tenta... e espera que a distribuição estatística normal se manifeste, a ideia é que números entre 0 e 10 apareçam cada um 1000 vezes, ou sei lá, 997, 1003 o outro, saca? Então, o objetivo desse trabalho era tentar influenciar a aleatoriedade e empurrar um determinado número para aparecer mais vezes do que os outros. Entendi. Então, dentro desse meu caderninho, por exemplo, eu joguei lá... Sabe aqueles cadernos que tem um bolsinho no final? Sei, sim, pra Esse guardar um caderno papel, tem um alguma coisa cartão, tem um cartão SD ali dentro que é só você enfiar no Raspberry Pi e tá funcionando. assim. Que Sacou? demais. Aham. E no caderninho estão tabulados os resultados que por acaso deram bem certo. Olha Tipo, eu só. quero que apareça mais o número 3 do que os outros. Aí aparece, sei lá, 1100 do número 3 e 900 e pouco dos outros, sabe? Entendi. Você influenciar 10% é bem considerável, né? Sim. É. Isso na época você fez pra tentar influenciar, tipo, outros números assim? Não, era uma tentativa treino. Não, era um teste mesmo de quanto será que a magia é capaz de influenciar um resultado potencialmente aleatório que tem a probabilidade maior de ser todo nivelado. Que legal. Na verdade, nessa época eu estava inspirado pelas teorias malucas matemáticas do Peter Carroll no Liber Caos, não sei se você tá Sei. ligado, mas ele definiu umas fórmulas de o quanto a magia é capaz de alterar a realidade em termos matemáticos, né? Sim. Você colocando a sua intenção, quanto por cento da probabilidade você é capaz de alterar. E na verdade eu fiz esse teste como uma prova de conceito disso. Aham. Então a ideia não tinha nenhuma aplicação prática a não ser testar a possibilidade de você empurrar um resultado estatístico com o poder do pensamento, vamos chamar assim. E, cara, dá. Que incrível. Não é aquela coisa... Aí o malandro cético pergunta por que o mago é tudo fodido e não ganha na Mega Sena, né? É porque você alterar 10% da probabilidade é um feito incrível, mas não basta pra ganhar na Mega Sena, né? Sim, e é 10% da probabilidade daquilo que você tá operando, né? Mas quantas outras pessoas estão tentando ali, de alguma forma, empurrar aquilo dali a favor delas e cria uma aleatoriedade ainda maior, né? Exato. E a gente tá falando aqui de um sistema que é só aleatório mesmo, né? Não tem... não envolve, por exemplo, corrida de cavalo, né? Isso sim você pode afetar uma série de fatores que afetam o resultado. Sim. Então isso. Sim, Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Rodrigo, se eu tenho algum outro caso anotado. Ô Vinícius, você acha, cara, que existem, tipo assim, pré-determinações de pessoas que elas têm mais facilidade de influenciar em algum tipo de resultado do que outras? Explico. Pessoas que elas têm mais facilidade de lidar com tecnomágica, mágica, ou então pessoas que elas têm mais facilidade de lidar com algum elemento específico e tal, ou não? Isso dentro das... Tenho total certeza que sim. Sim. Porque é uma coisa que eu sinto muito, cara, assim, que tem pessoas que elas têm uma pré-determinação, assim, uma facilidade muito grande de lidar com um tipo de elemento que às vezes a outra não tem e que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, sim. Né? Por exemplo, não me peça para fazer cura em alguém, porque isso não é uma habilidade que eu tenho. Sim. A última vez que eu tentei fazer... Não a última, né? Mas uma vez que eu tentei fazer cura e que deu certo, o que aconteceu foi brotar uma pessoa com um remédio que era proibido no Brasil para entregar na mão do doente. Caralho! Esse é o tipo de resultado que eu consigo, mas fazer a pessoa se sentir melhor imediatamente é uma coisa que não rola para mim. Então, sim, acho total que pessoas têm mais afinidade com um tipo de resultado ou com um tipo de trabalho do que com outro. Sim, eu acho isso muito incrível. E eu tenho pra mim também, Vinícius, assim, que essa coisa de... da gente sentir certas afinidades com algumas linhas de trabalho. Então, por exemplo, dessa coisa da gente às vezes não sentir afinidade de cara com o Wicca e tal, diz muito também da nossa potencialidade, da onde que a gente deve investir ou não, né? Uhum. Então, essa coisa da meditação transcendental, de ela te oferecer todo um background para você conseguir trabalhar algo que você já tem uma potência e que a magia do caos ela vai amplificar, né? Eu penso muito por aí, cara. Cara, eu acho que é uma comparação meio idiota, né? Mas é tipo um joguinho de RPG de videogame, né? Sim. Você tem lá os seus pontinhos de experiência para distribuir como você quiser.
Isso. Aí cabe a você, se você quer ter uma experiência mais nivelada e se você quer turbinar aquilo que está mais baixo, ou se você quer ficar foda em uma determinada linha de atuação. Sim, sim. Eu acho que todas as abordagens são válidas, na real você tem pontinhos de experiência para distribuir da forma como você quiser. Mas o que você quer? E os pontinhos de experiência, às vezes, eles não são infinitos, né? Pois Assim, é. Na verdade, são aquele finitos demais até, né? São finitos Eu acho demais. que na prática é impossível você ser ótimo em tudo. Sim, total. Você totalmente. tem como ser minimamente competente em um monte de coisa. Mas ótimo em tudo é bem complicado. E ainda penso que nesse nosso meio, né, embora a magia do caos ela não vai concordar exatamente com isso, né, eu tendo a pensar que diferente de um RPG que você pode upar várias skills diferentes, no nosso meio você tem skills que elas se anulam, assim. Então, se você for trabalhar num rolê muito LHP ou muito RHP, né, muito mão direita ou muito mão esquerda, por assim dizer, né, por esses termos, fica difícil de você conseguir proficiência, né, naquilo dali, e uma prática que você vai fazer mais constantemente, ela vai dificultar a outra, assim. Isso dentro do meu entendimento. Não sei se você compartilha dessa experiência aí, dessa percepção. Eu não sei se exatamente leva você a prejudicar a outra, mas é só o fato de que você não está gastando esforço, energia, etc. com uma determinada linha de atuação. Sim. Eu tenho muita dificuldade de acreditar no famoso, e acho que já até é deprecado, né? Eu não ouço muito mais falar sobre isso, sobre choque de egrégora. Pra mim isso não é um problema real. É óbvio que tem certas coisas que não faz sentido, né? Você misturar, tipo, peixe é gostoso, brigadeiro é gostoso, peixe com brigadeiro não precisa ser gostoso. Mas, sei lá, eu acho que fazer uma coisa e depois fazer outra não afeta nada, não. Ou afeta muito pouco, talvez. Sim. Eu acho que é aquele negócio, você tá upando magia, você não vai botar skill de força, porque isso. Não vai virar tanto. Exatamente. Legal. Vinícius, vamos então pra nossa parte de metodologia? Vamos. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Cara, então, aqui a gente tem um questionário e aí eu vou te fazer uma série de perguntas, algumas você vai responder objetivamente, sim ou não e tal, outras a gente tem espaço pra gente aprofundar um pouco mais, você fica à vontade pra responder como quiser, tá? Beleza. Mas, cara, então, você falou sobre os seus diários, que você tem uma série de diários diferentes, né? Então, eu entendi que você usa mais diários físicos do que digitais. Isso é uma exclusividade ou não? Você também tem essas experiências multimediáticas, igual você chamou? Então, hoje eu tenho 5 diferentes tipos de diário. Uau! Tá. Eu tenho... Esse aqui é um só, mas eu tenho um grimório, vamos dizer assim, onde eu deixo anotado um passo a passo de trabalhos que eu pretendo reproduzir com frequência, para não ter que ficar reinventando a roda. Legal. Então, quando eu tenho uma fórmula que eu já testei e vi que funciona e pretendo fazer ela mais de uma vez, eu vou lá e anoto um passo a passo detalhado com tudo que eu vou precisar. Sei lá, se eu vou precisar de um determinado incenso específico, eu já deixo anotado lá, tipo, elementos necessários, saca? Deixo tipo um livrinho de receita. Sim. Mas isso não é registro de resultado. Tá. Eu tenho um diário cotidiano, que eu faço tipo as anotações do dia a dia. Você separa elas dos registros mágicos? Não, esse é o de registros mágicos. Tá. Se eu tenho uma anotação que não está ligada a nenhum trabalho específico, eu coloco como um adendo, saca? Mas é nesse caderno que vai. Entendi. Eu tenho um que é para operações específicas. Então, quando eu vou fazer um trabalho longo, que vai levar, sei lá, 6 meses, alguma coisa assim, eu não deixo isso misturado com o registro cotidiano. Inteligente. Eu faço um caderninho separado e no registro cotidiano eu falo,
ver a entrada desse dia para o caderninho tal, sacou? Ótimo, ótimo. E Muito deixo bom. separado porque faz muito mais sentido você consultar depois. E Isso. ler um trabalho inteiro sem interrupções, sabe? Sem ter que ficar trocando Sim. no meio e tal. Eu tenho um diário de sonhos. E esse é o que tá saindo da mídia papel pra mim. Porque tá sendo mais fácil pra mim anotar no celular assim que eu acordo do que levantar, sentar numa mesa, abrir um caderno, pegar um lápis. Nossa. Então eu acordo, pego o telefone, já escrevo tudo ali que eu tenho que escrever e beleza. Então esse tá num período de transição. Eu tô considerando passar ele 100% pro digital, mas nesse momento eu tenho impresso e colado num caderno que ainda tá em uso, saca? Entendi. Tá. E aí você escreve mesmo ou você grava áudio também? Não gravo áudio. Edições? Não gravo. Não. Eu também não acostumei com isso, não consegui. Pra mim não dá muito certo. Eu não gosto muito da ideia de ter um robô do Telegram ouvindo meus sonhos. Produzindo uma realidade virtual em cima da estética onírica do Vinícius. Sei lá, eu fico muito com o pé atrás. Tipo, alguém foi lá e criou um robô de graça. Cara, alguma coisa esse cara tá pegando, né? Bom, enfim. Pode crer. E o último tipo de diário, vamos dizer assim, que eu tenho são caderninhos de estudo. Então, se eu tenho uma obra densa que eu preciso fazer 1 milhão de anotações, eu pego um caderninho para fazer anotações sobre ela. Legal. Então, por exemplo, eu tenho um caderninho que é só de anotações de Dogma e Ritual da Automagia. Uau! Porque puta que pariu, né, cara? Cada parágrafo ali tem uma tonelada de informação. O caderninho do Liberaba também. Cara, esse eu não tenho, porque já tem tanta nota de rodapé. Publicamos o Liberaba e as notas de rodapé do Vinícius e da Lívia inteiro. O diário dele. Mas eu poderia fazer uma versão comentada do Dogma e Ritual, porque tem nota pra caralho, tem pelo menos mais um livro ali. Que legal, hein? Eu lembro que eu fiz isso com o xamanismo urbano do... Sabe o xamanismo do Eduardo Pinheiro? Não, isso eu não sei. Tava pensando no outro lado do gringo. Do gringo, não. O Eduardo Pinheiro foi um maluco brasileiro que fez um livro que mistura o Ascensão de Prometeus do Robert Anton Wilson, os 8 Circuitos de Consciência, com Telema e Discordianismo. É um livro bem bacana. Por favor, me passe a referência depois que eu tenho interesse. Passo. O cara se arrependeu do livro, Vinícius. Ele virou ele virou um budista, assim, desse tradicionalzão de observar sanga e etc e tal, mas é um livro que é muito interessante, vou te mandar, cara. E eu escrevi um tomo de 45 páginas, chamado Entendendo o Cyberxamanismo, que ele era uma coleção de referências que eu não tinha, que eu fui pesquisar, e comentários acerca do rolê na época e tal. Eu tinha essa noção de que, tal como eu, muita gente não tinha entendido aquilo ali, e de fato fui descobrir que muita gente pegou o livro e largou na metade porque não tinha entendido. Pô, imagino. Mas... Tá, legal. E aí você tem então essas 5 mídias diferentes, tá? Aliás, 5 mídias não, mas 5 classificações de anotação diferentes. Entendi. Aí, sempre que eu termino eu taco ali a etiqueta, tem uma etiquetadorazinha. Eu boto a etiqueta dando um número de sequência nele, né? Tipo, número 1, número 2, número 3, data de início, data de final. Maravilhoso. E é isso. São todos ali etiquetadinhos e com isso facilita indexar ao outro, né? Tipo, se eu tenho alguma coisa que num caderninho futuro, em referência a alguma coisa que aconteceu 1 ano antes, eu consigo ir lá, localizar a referência e falar, veja o caderninho número tal, entrada do dia tal. Que legal, tá? Então eles ficam assim, é fácil de você referenciar e é fácil de você acessar. Uhum. E pra estocar isso? Fica nas estantes dos livros? Tem uma estante no alto da prateleira lá que fica só com isso. Legal, tá. Um do ladinho do outro. E cara, e quanto a esses cadernos, você geralmente compra eles ou você confecciona? Tipo, é uma coisa assim comum ou é mais elaborada? Não é nada de outro planeta. Eu só tento que todos eles sejam do mesmo tamanho. Não é da mesma marca, mesmo modelo. Alguns são pautados, outros não, enfim. Eu só tento que todos sejam do mesmo tamanho pra ter alguma unidade, né?
Sim, tá. Tipo assim, estética faz diferença? Tipo, de alguma forma você personaliza eles ou não? Não, Tem algum. Não. sim. Tipo, no meio desses aqui tem um dos Simpsons, tem um liso, enfim. Ah, pode crer, você não mexe nem na capa. Não, não faço nada. Ele é a capa que vem do caderno mesmo, só Uhum. começa a escrever. Não faço nenhuma customização neles, não. Tá, nem consagração nem nada do gênero. Cara, eu dou muito pouca bola pra consagração, na verdade. Então, não. Pode crer. Tá, A legal, maioria legal. dos meus objetos acabam sendo consagrados pelo uso, saca? Sim. Eu vou lá, uso, Sim, uso, não. uso, e pra mim esse objeto não tem outra utilidade a não ser magia. Então, Aham. tô olhando aqui, por exemplo, pra um objeto que eu, de fato, jamais usei, jamais vou usar pra qualquer outra coisa. Porque não faz sentido. E você tem algum costume de, tipo assim, de cifrar ou usar algum tipo de código, tornar o registro ilegível? Ou não? Ou isso é uma bobeira porque quem vai mexer naquilo dali é você mesmo, não tem outras pessoas que vão encostar? Então, eu tomo um cuidado único de proteger a identidade de qualquer pessoa que eu mencione. Olha só, entendi. Então, se eu for falar de você, por exemplo, eu vou usar talvez vou chamar RV. RV, sim. Então, sei lá, pode ser o Rodrigo Vignoli ou pode ser o Ricardo Vieira, sabe? Sim, sim. É óbvio que as Legal. pessoas podem conjecturar que se trata de você, mas não vai passar de uma conjectura e não se pode afirmar nada. Aham, Eu tô tá, pensando legal. aqui que hoje eu super protejo e não deixo ninguém acessar, Aham. mas sei lá, um dia eu morro, né? Sim, sim. E aí, aproveitando essa pergunta, você escreve pensando que outras pessoas podem vir a ler? Tipo, o grande Vinícius faleceu e agora a gente vai utilizar os cadernos dele para estudo ou para passar isso para frente e tal. Você tem essa preocupação ou não? A escrita é mais para você e Não, tal? eu tenho uma preocupação de que o eu do futuro consiga entender. Ah, Então eu não posso ficar muito dentro da minha cabeça, porque, tipo, eu não posso pressupor que daqui a 30 anos eu vá pegar uma referência que pra mim é óbvia hoje, sabe? sim. Ótimo. Então é óbvio que uma referência obscura de 1 ou 2 anos atrás eu ainda consigo fazer um esforço mental pra me recordar do que eu tava falando, mas considerando um período mais longo de tempo é mais complicado. Sim, tá. Então eu tomo esse Maravilhoso. cuidado de eu mesmo entender, mas jamais pensando nos outros. E em relação à caligrafia, você sente que ela muda, Nossa. sei lá, seja ao longo do tempo ou seja de acordo com o humor? Como é que é isso? Então, eu acho que no começo eu era muito mais metódico na forma como eu registrava as coisas. E isso se impacta, tem um impacto na caligrafia. Então, se você pegar meus primeiros cadernos, você vai ver que a letra é pequenininha, apertadinha e muito linear. Então, até nos cadernos que não são pautados, cara, parece que foi feito na régua, tá tudo bonitinho. Tal. Olha Minha letra é só. feia, porém você vê que tudo foi feito com muito cuidado. Tal. Capricha. E no fim, não é que eu tenha parado de caprichar. Na verdade, eu tenho tão mais interesse hoje no registro do que na forma, Sim. Sim. que não vou dizer que eu faço tudo de qualquer jeito, porque não é verdade. Mas eu não fico mais me preocupando em fazer tudo super bonitinho. Eu estou muito mais preocupado em fazer o que eu quero estar escrito. Estar escrito e eu acabo me atentando mais para o fluxo de pensamentos e ideias do que na forma. Legal. Então, se você for olhar os meus registros de hoje e comparar com os registros de 5 anos atrás, os de 5 anos atrás eram escritos numa linguagem muito mais entendível, vamos dizer assim, e com um português muito mais correto e tudo muito mais bonitinho do que os de hoje, em que eu tento colocar uma série de pensamentos que não são necessariamente verbais no papel. Sim. Que é uma forma de traduzir o que está passando dentro da sua cabeça. Isso aí. Sem Ótimo, tá. nenhuma pretensão de ser o Prêmio Nobel de Literatura, mas acaba ficando uma coisa meio William Faulkner ao longo do tempo. Pode crer, pode crer. Cara, e o que você anota? Assim, data, hora, humor, Cara, eu anoto essas pouca coisas coisa. Anoto bem Aham. pouco. E isso não mudou ao longo do tempo. Eu anoto dia, óbvio, né? O lugar onde eu tô. No mínimo cidade, né? Mas talvez se eu não estiver num lugar esperado, por exemplo, se eu disser, eu moro hoje em São Paulo, se eu disser que eu tô em São Paulo e eu não estiver na minha casa, eu coloco São Paulo, sei lá, casa de fulano, entendeu? Sim, sim.
coloco hora de início, hora de final, estado físico, estado mental. E é isso. Olha só. Eu não coloco muita elaboração. E se eu fizer uma coisa seguida de outra, sei lá, fazer 3 trabalhos na sequência, eu não boto horário de início, horário final, estado mental e estado físico para cada um. Eu boto pro começo da sessão, vamos dizer assim, e é isso, saca? Entendi, tá, mas é bem metódico até de colocar o horário de final e saber a quantidade de tempo ali que você empreendeu, tá, legal, entendi. E isso eu acho que acaba sendo importante no final, porque hoje mesmo eu estava vendo aqui que tem umas certas coisas que eu tive a impressão na ocasião de ter durado pouco, mas olhando em retrospectiva, são coisas que duraram tipo 1 hora, sabe? Olha só, tá, Então talvez isso tenha passado batido na hora, mas eu falei, pô, não me lembrava disso ter demorado tanto, mas se tá escrito aqui é porque é verdade. Cara, eu tenho uma pergunta que ela pode ser interessante, que é a seguinte: quem que é o eu lírico do diário do Vinícius? É o próprio Vinícius, ou você sente que quem escreve às vezes é diferente da sua consciência cotidiana? Você consegue anotar assim com a clareza em que você pensa, ou às vezes anotando é mais claro, é mais... Como é que é isso? Você sente que de alguma forma destoa ou não? Cara, eu tento ser bastante pragmático e não mistificar demais, mas é um tema que, por vezes, é muito difícil de colocar em palavras, né? Sim. Então, o que acontece é que muitas vezes, se eu tenho um pensamento que não é verbal, apesar de eu ser um péssimo desenhista, eu tento fazer um desenho para explicar e Legal. faço uns rabiscos muito malucos aqui. E a minha ideia é que eu seja compreendido por mim mesmo e não necessariamente através de palavras. Então, acaba sendo... esse é o principal motivo de eu estar ligado no papel até hoje. Eu sinto uma necessidade louca de complementar as minhas anotações com imagem. Tá, que incrível, sim. Eu também sinto isso, e eu sinto que às vezes isso é até importante para sonhos, né? Quando a gente tem sonho com símbolos ou com estruturas muito específicas, faz toda a diferença, né? Muito embora eu já tenha visto pessoas que elas desenham, fotografam e anexam dentro dos diários digitais, né? Eu nunca ia pensar nisso dentro da minha experiência. Eu sei que a gente não tá mais nessa parte, mas se você quiser uma ideia de como a linguagem pode ficar maluca em determinados pontos, eu posso ler um trecho aqui. Por favor. Um trabalho que Legal. foi uma... Eu tava fazendo a sequenciazinha de trabalhos do Epoch, tá ligado qual é? Tá, sim, tô ligado. E o finalzinho dele lá é a parte do Necronômico, né? Que são os contatos com as entidades cultulianas lá do Lovecraft. E eu fiz aqui tem um registro aqui de uma invocação de Astur. Uou, tá. E eu vou ler pra você e você vai ver que a linguagem, tipo, não é exatamente clara, mas acho que dá pra entender a essência. Então tá aqui, 1h38 da manhã às 2h32 da manhã. Leve frio, pensativo. Relato. Mal pude perceber a passagem do tempo, tudo bem, foi mais demandado. Desculpa que a caligrafia também, minha letra é feia, foi mais demorado que a maioria dos meus trabalhos, mas não pude supor que tomou quase 1 hora. De qualquer forma, a invocação funcionou e me deu bastante em que pensar. A etapa 1, eu estou fazendo uma referência a uma etapa que já foi descrita no passado, saca? Então eu não fico reescrevendo. Tá. Foi normal, na 2 me concentrei no símbolo e tem um desenhozinho do símbolo previamente gravado na minha lâmpada, depois de passar brevemente pelas 3 símbolos anteriores. Passo 3 sem complicações. No quarto não optei por não buscar poder, porque isso é um ponto em que você, de acordo com o layout lá do Peter Carroll, você pode dizer para a entidade que você busca poder material ou não busca poder material. Sim, entendi. No passo 5, consegui uma belíssima visualização de uma espécie de nebulosa / buraco negro vorticitante e alcancei uma compreensão intelectual, não visceral, dos conceitos de equilíbrio entre entropia, negentropia, etc. Passo 6, tranquilo. No passo 7, o bicho pegou. Depois de assumir com facilidade o aspecto visual da forma, Deus veio uma revelação. O aspecto microcósmico da entropia em constante variação não deve ser visto como um grande e uniforme sistema. Nessa visão microcósmica, essa variação de entropia são os processos mentais. A mente nunca está completamente silenciada. Quando se aproxima do silêncio absoluto, surge algum pensamento inesperado, o oposto também é verdadeiro.
Isso tem inúmeras implicações e merece ser tema de novas meditações no futuro. Passos 8 e 9 seguiram sem dificuldade. Complemento. No passo 7, um chão eterno de obsidiana e um céu cinza chumbo com uma luz fantasmagórica ajudaram a dar o clima. Caraca. Então, dá pra entender tudo? Dá, mas às vezes é uma coisa muito abstrata, né, cara? Sim. E que às vezes é o contrário também. É uma coisa abstrata para quem lê, mas que aquela escrita te transporta de volta para a experiência. Exatamente. Esse é o ponto, né? Pelo menos enquanto a memória é mais ou menos fresca, você consegue viajar com facilidade para aquele ponto. Como que a organização do texto, né, da forma como a gente escreve, ela também tem o poder de associação e de ancoragem mental, né, de nos fazer transportar com uma estética tão vívida. Eu tive essa experiência recentemente, que eu estava transcrevendo alguns diários antigos para uma experiência que eu estou fazendo, e aí eu falei assim, cara, eu reli essa anotação, né, eu li a anotação pela primeira vez, aí não fez o menor sentido. Aí eu parei, respirei e reli. Aí evocou todas as imagens. Eu falei, cara, isso faz todo o sentido do mundo, mas isso não tá claro. Isso só faz sentido porque eu vivi essa experiência de meditação, isso aqui foi medita e tal. Mas uma pessoa que lê isso aqui por fora não vai conseguir entender. Aí eu peguei e transcrevi pra fora daquela bolha de consciência que eu tinha. Aí sim ficou legível, sabe? Então é isso, né? Às vezes as nossas anotações elas trazem coisas que para as outras pessoas elas não vão conseguir ler porque não tem as referências internas, né? Isso é muito doido. E esse barato desse caso específico aqui que eu relatei, cara, essa piração de entropia, negentropia, processos mentais e tal, isso aí não faz sentido nenhum pra quem não tava lá. E eu não tenho pretensão nenhuma de que faça. De explicar, claro, total. Então, nossa, que legal. Então, se a pergunta é como é o eu lírico é todo assim hoje em dia. São os relatos que eu tento explicar o que passou ali naquele momento, mas eu não tento ficar dando um verniz de compreensão intelectual até pra mim mesmo. Porque não faz sentido, na real, né? E você tem alguma forma de, por exemplo, de tipo assim, de avaliar as experiências do tipo, sei lá, fiz um ritual e vou dar uma nota pra ele, ou então... Aí entra um engenheiro que mora dentro de mim, né? Legal. Cara, hoje em dia eu larguei mão disso, mas eu tava olhando os caderninhos antigos e eu fazia, de fato, uma avaliação de nível de sucesso. Obviamente, a ser constatado num futuro indeterminado, né? Sim, claro. Então, não anotava-se na hora, né, se deu certo ou não, mas eu revisitava as coisas que eu tinha feito e anotava se tinha dado certo ou não e tabulava tudo isso. E eu tenho aqui um caderninho específico que tem uma porrada de gráfico. Tipo, método tal dá certo 75% das vezes. Método tal dá certo 25% das vezes. Sabemos, portanto, que o método que dá certo 75% das vezes é melhor do que o que dá certo 25%. Então, sim, eu já fiz muito esse lance de tabular. Olha só. Mas hoje em dia eu já tenho meio claro pra mim o que funciona e o que não funciona, saca? Então eu larguei um pouco o aspecto mais experimental e eu vou no que funciona pra mim. Tá, ótimo. Isso eu acho que é muito interessante para as pessoas que estão realmente experimentando coisas diferentes e tudo, né? Ou então estão numa prática ali constante, às vezes para algum currículo de alguma ordem, e que elas precisam entender como é que está o desempenho delas, né? Eu falo muito que eu faço isso, né? Já até citei aqui no Diário Mágico com noite de sono, né? Eu avalio as minhas noites de sono, porque é uma coisa que eu gosto de monitorar e tudo, mas bem legal, então, isso aí de até estabelecer e comparar resultados de métodos, bem legal. Bem mas aqui tem gráfico de pizza, coloridinho. É mesmo? De verdade. De desenhar e passar papel, lápis de cor depois? Sim. Que legal, que legal. E cara, e quando você vai revisitar, assim, os diários e tal, rolam essas surpresas de, tipo assim, de quem você era ou das experiências passadas, cara, e tal? Você tem esse costume? Sempre rola surpresa. Sempre rola surpresa. E quanto mais pro passado você vai, mais você acha coisas surpreendentes, né? Sim.
Eu tenho ouvido muito as pessoas falando aqui, né, sobre essa coisa de revisitar o diário. Eu releio os meus diários também, mas para mim a experiência ela tá muito mais no escrever e isso me ajudar a gravar e assimilar as coisas do que só no fato de reler e de me observar. Mas eu tenho visto que as pessoas valorizam muito essa releitura e isso é muito interessante. Né? Hoje mesmo eu descobri, ao revisitar diários, né, que num dia de uma iniciação que eu fiz, eu descobri fisicamente, presencialmente ali na minha frente, um animal que mais tarde veio a ser um guardião meu. Eu não me lembrava que eu tinha visto esse animal nesse dia. Olha só, que interessante. Isso é muito maneiro. E só revisitando mesmo, cara, porque a memória não vai tão longe. Porque muitas vezes é um detalhe que passa batido no dia e é irrelevante naquela hora. Então, por isso que eu acho importante também anotar coisas aparentemente irrelevantes. Sim, eu tô tendo a experiência de reler o meu diário inteiro do ano passado progressivamente durante o ano que avança. Então, eu sento lá no templo e aí leio 5 dias de junho que a gente está agora. Aí leio esses 5 dias, passa 5 dias, eu vou sentar. Então, daqui a 5 dias, eu vou reler os 5 dias do ano passado que corresponde àquele período. E aí é muito engraçado porque tem em algumas meditações vem os insights, ou às vezes vem alguma ordem de alguma inteligência falando assim, olha, você precisa de fazer tal e tal coisa. Então, incluir na prática noturna maior tempo de auto-aplicação de reiki. Isso foi uma coisa que eu li hoje, por exemplo. E aí, o tanto que aquilo dali me passou completamente despercebido no período, que eu não mudei meu hábito, e que aí, assim, 6 meses depois, isso vai se apresentar de outra forma, com outra pessoa falando, olha, você deveria fazer isso dessa forma, saca? Então, tipo assim, a displicência documentada no diário. Isso é muito doido. Ô, Vinícius, e pra gente terminar, cara, com base em toda a sua experiência, o que você pode dar de recomendação pros ouvintes do Diário Mágico, né? O que você pode falar pra gente, assim, um conselho, cara? Cara, olha só. Eu não sou exemplo de fazer isso, porque eu tenho períodos de lapso também. Tá. Por exemplo, desde o período que eu comecei a fazer registro mágico até hoje, eu tenho um período grande de lapso em que eu passei 2 anos sem anotar uma letra. Uau! Uhum. Porque simplesmente estava fazendo muita coisa, tanto magicamente quanto não. Sim. Então, foda-se, não dá tempo de anotar tudo, eu prefiro fazer. Né? Sim. Entre anotar e fazer, vamos fazer. O que eu recomendo mesmo que você passe por um período desse, não fica protelando pra, um dia eu boto tudo em ordem, saca? Não, cara, abandona mesmo, foda-se e continua de onde você quiser continuar. Legal. Eu acho que manter a regularidade é o ideal, mas se você não conseguir, não se abale, não pare de praticar e não pare de registrar por causa disso. Se algum dia faltou uma prática, faltou um registro, ou se você passou 1 mês ou 2 anos sem fazer nada, coloca lá uma anotação falando, olha, passei 2 anos sem anotar, mas não fiquei parado não. Sim, legal. Tipo, como se fosse uma recapitulação, né? Uhum. Nesse período, por exemplo, de 2 anos que eu passei, eu anotei na sequência, passei 2 anos sem anotar, mas não sem praticar. Seguem highlights desse período. Olha só, que legal. Isso é muito legal. Eu já fiz muito isso. Às vezes eu não passei sem anotar e sem praticar, mas às vezes eu sinto necessidade de, no caderno novo que eu estou começando, dar highlights do período anterior das coisas que aconteceram, né, e falar, olha, então, as minhas práticas diárias elas já têm sido essas por tantos e tantos anos, é isso que eu faço, né, no horário tal e tal e tudo, e explicar a minha rotina justamente aquilo que você falou, né, para ter uma preocupação de que o Rodrigo do futuro, quando vai ler aquilo ali, ele tem acesso ao que é a referência interna do Rodrigo do presente, que para mim tá muito óbvio, mas para outra pessoa que serei eu, não estará, né? Acho que isso é importante, sim. Que legal. Outra coisa que eu acho legal justamente você falou que tem coisas que são parte da sua rotina e tal. Eu também tenho uma rotina e eu não negligencio totalmente anotar essa rotina, mas eu não fico entrando nos mínimos detalhes. Por exemplo, eu não faço anotação mais de banimento de abertura e encerramento de qualquer coisa.
Sim. Eu simplesmente coloco no meio do relato. Foi feito o banimento antes e depois. Ponto. Porque nessa etapa, cara, não tem mais surpresa, saca? Claro. Então, o que não tem surpresa, não tem surpresa. Eu aprendi na faculdade de telecomunicações que 0101010101 é um monte de coisa, é um monte de dados, mas não é nada de informação. A informação é quando é 01010101. Opa, isso aqui fugiu do comum. Né? Então, é o que foge do regular e do esperado é que é informação de verdade. Então, hoje em dia eu não gasto mais tempo nem esforço registrando o que não é informação. A minha forma de contornar isso é justamente colocando lá a abreviação do ritual de banimento, então, sei lá, RMP e a notinha. E aí o regular é justamente ser a nota máxima, nota 5. Quando aquilo dali tem uma nota inferior, provavelmente vai ter alguma nota de rodapé. Não foi bem performado porque estou extremamente exausto. Sim, então, sim. Aconteceu tal e tal coisa, eu não sinto que a minha prática... Né? E aí sim vai haver informação, de fato. Boa. Legal, entendi. Muito bom, muito bom. Vinícius, cara, quero te agradecer aí pela participação, pela paciência, por trazer essas histórias todas pra gente, cara. Foi muito legal, muito obrigado, cara. Nada, cara, eu que te agradeço pelo convite e peço desculpa por não ter histórias mais legais aqui pra Que compartilhar. isso. Não, maravilhoso. E as experiências com o diário também super bacana. Achei muito relevante, cara. E queria saber assim, galera que queira te encontrar, onde você tá? Tá no Magicando, o que mais? Magicando, fácil de achar aí no Google, Magicando com CK. Se me acha no Twitter também, com @piráticos137. Entendedores entenderão a piadinha. E eu tô com uma Twitch agora. Eu tô fazendo magia de cartinha agora. Jogando Que Magic legal. na Twitch. Procure lá, V Ferreira 2. Que massa, que demais. E é penumbra, que né, demais. gente? E a penumbra. E então vamos ter próximos projetos aí. O último projeto foi maravilhoso, né? Então, cara, Liberava... a gente ainda tá se recuperando. do Foi trauma extremamente emocional, exaustivo. né? Extremamente exaustivo. Caralho. Mas tem projetos engatilhados, só não posso falar por enquanto. Mas a gente tá Lógico, trabalhando lógico. já. Do caralho, cara. Muito obrigado aí mais uma vez. E a gente vai se encontrando aí. Muito bom. Gente, acessem o Magicando Podcast vizinho. E tamo junto. Valeu, cara. Um beijo pros ouvintes. Cuidem-se e anotem suas macumbinhas no seu caderninho. Do caralho. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio do Diário Mágico. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam desfrutando dos temas, dos convidados, de todo o formato, de tudo aquilo que a gente traz e apresenta para vocês. As histórias, a edição, a arte das capas. Tudo isso é produzido por uma equipe. Eu espero que vocês gostem desse conjunto e que vocês estejam apreciando devidamente todo esse esforço que a gente faz. A arte das capas está na mão do incrível Gabriel Oliveira, da @Dinamite Feita em Casa. A edição é feita pelo Guilherme Neves, da Lefou Podcasts. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador e sou também o produtor, não só do podcast, mas de todo esse projeto que o Diário Mágico vai vir a ser. E claro, a gente sempre acredita aqui os mestres secretos por administrarem aquilo que há para ser administrado. Então, fica aquele recado. Anote os seus resultados. Lefou Podcasts. Continuem escrevendo.